Todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Igreja, nós estamos prosseguindo a mensagem. O cristão, ele é co-herdeiro em Cristo, mas fazendo analogia agora com José no Egito, que prefigura a igreja gloriosa. Então as mensagens vão seguindo agora pela manhã, à noite e ao longo da semana, porque é uma revelação que Deus já deu há algum tempo, que o cristão é ser co-herdeiro em Cristo. Então está sendo ministrado como que a herança é liberada para o povo de Deus. Então você já tem que estar orando, consagrando na vida adulta mesmo, porque a herança vai ser liberada. Então os exemplos que ocorrem em José é o fundamento da herança, não que vai ser igual a dele, mas os fundamentos de liberação da herança se assemelha ao que ocorreu com José no Egito. Então vamos ler agora uma passagem que é a sequência. Agora já estamos em Gênesis 46, que é a sequência da mensagem. Então já falamos desde a sua venda como escravo, sua prisão como governador, como intérprete dos sonhos, o encontro dos irmãos, e agora mais uma etapa. Gênesis 45, que vai ser lido a partir do verso 15. Faraó ouve falar dos irmãos de José que chegaram ao Egito. Gênesis 45, 15. E beijou a todos seus irmãos, a José, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E a nova, ou a notícia, chegou até na casa do Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos do Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a José: dize aos teus irmãos, fazei isto: carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, será tudo vosso, e comereis a fartura da terra do Egito. A ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, para os transportar para cá, e para vosso pai, e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas afaias ou dos vossos alimentos, porque o melhor de toda a terra do Egito será tudo vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carro conforme o mandado do Faraó, também lhes deu alimento para o caminho e de volta, e todos lhes deu a cada um mudas de roupas. Para a Benjamim deu 300 peças de prata, 5 mudas de vestidos. Ao seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados com o melhor do Egito, 10 jumentos carregados de trigo, pão, comida para seu pai para todo o caminho. E despediu seus irmãos e partiram, e disse: não contentais ou contendas pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó e Israel seu pai. Então lhes anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito, ele rege todo o Egito. E seu coração se desmaiou, porque não acreditava que seu filho era vivo. Porém, havendo-lhe contado todas as palavras de José que lhes falaram, e vendo ele os carros que José enviaram para levá-lo, reviveu o espírito de Israel, ou de Jacó seu pai, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, então eu irei e verei antes que eu faleça. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então há uma analogia do que ocorreu com Israel ocorrer com a igreja, como Paulo escreveu aos Coríntios. Então a palavra é bem clara: ser cristão é ser co-herdeiro em Cristo. Herança é aquilo que nos foi dado e temos que aprender a usufruir, conquistar e repreender o mal para não pegar o que é nosso. Então José, ele era um filho obediente, fiel, amado do seu pai,
tinha outros irmãos, um total de 12, menos Benjamim, que era recém-nascido. Os outros tinham um maior entendimento, mas José era fiel e dedicado. Então, quando a pessoa é fiel, leal, dedicado, Deus tem como ir liberando a herança para a pessoa. Ele vai mostrando o que a pessoa tem, é a herança dos salvos. Então José teve a visão da herança que Deus tinha para ele. Mas com o tempo, os irmãos tiveram inveja dele, ódio, venderam ele como escravo, ameaçado de morte, foi vendido para o Egito. Mas lá no Egito José prospera, trabalha na casa do Potifar. Então José, ele tinha o desejo de voltar um dia para casa, ver os seus pais, seus irmãos, mas as coisas não eram como ele pensava, por isso que foi pregado. Quando o cristão perde toda a vaidade, porque Provérbio 1,14 diz que tudo que o ser humano quer, pensa dele mesmo, é vaidade. Vaidade é aquilo que é inútil para Deus. Há caminhos que parecem bons, no final é caminho de abismo. Também está no livro de Eclesiastes e Provérbio, que estamos falando, Provérbio 1,14, Eclesiastes também 14. Então José ainda pensava um dia, volto para meus pais, ainda vou conversar com meus irmãos, mas era uma vaidade, era um pensamento dele. Então, quanto mais ele pensava ainda planos dele, pior ficava. Aí ele é preso, acusado de estupro, vai para a cadeia. Lá ele interpreta o sonho do copeiro, do padeiro. Aí ele fala para o copeiro lembrar dele, porque o padeiro quis a morte do faraó e foi morto. Mas José ainda nutria uma visão humana, que o copeiro podia ajudar a sair, para ele voltar para Israel. Mas um dia José não pensa mais nada dele. Ele fala: Senhor, é o teu plano, vivo para ti. Se eu morrer na cadeia, fico aqui te esperando, porque na cadeia do Egito é prisão perpétua, morte, ou virar escravo o resto da vida. Mas José, então, ele fica ali a esperar em Deus. Aí acaba a vaidade. Então, quando a nossa vaidade humana acaba, vaidade não é roupa, legalismos, essas coisas aparentes que as igrejas pregam. Vaidade é tudo que a pessoa quer, pensa, tudo que a pessoa acha que é bom, mas é caminho de derrota. Nós temos que depender de Deus. Aí quando vivemos o plano de Deus, não é vaidade, porque aí é o plano que ele vai cumprir. Então, na hora que José perde todas as vaidades, Deus faz o faraó sonhar. Então o faraó sonha as vacas gordas, vaca magra, alimento, espiga ruim, espiga boa, e ele sonha, esquece, quer interpretar, chama os mágicos, ninguém resolve. Aí o copeiro lembra, Deus faz o copeiro lembrar que tem na cadeia José. Então José é chamado e ele já interpreta tudo, e o faraó fica espantado. Então veja que já foi pregado tudo isso resumidamente. Então José é colocado como governador. O faraó fala: você tem um Deus poderoso que interpretou, que sabe tudo que vai ocorrer, então eu te coloco para governar debaixo de mim, tudo está na tua mão agora. Veja que o faraó nem ficou perguntando a vida de José, já passou tudo para ele, nem pesquisou a vida dele, porque ao ele interpretar tudo e ele falar do Deus dele, o faraó já falou: isso é um homem de Deus, é uma pessoa que serve ao Deus Criador. Então José torna governador e o faraó muda o nome de José. Isso foi pregado, repetindo, Gênesis 41, 45. O faraó muda o nome de José, quer dizer Deus a nossa salvação, para Zafanete e Parneia. O Deus de José criou tudo está planejado por ele, tudo está no controle do Deus de José. Então toda pessoa que chegava no Egito para comprar os alimentos depois, tinha que chegar diante de José e falava: José, Zafanete, Parneia. No Egito quer dizer: José, o teu Deus, nós cremos nele também, é o Deus que criou tudo, faz tudo, e tudo foi criado para ele. Então toda pessoa que chegava para comprar alimento, para não morrer de fome no Egito, era evangelizado. Então foi o maior avivamento. Por isso que a herança dos salvos, ela traz um grande benefício para a terra, porque no caso de José, preparou Israel para nascer Jesus, porque ali formou as 12 tribos em harmonia, porque os irmãos estão tudo brigados, mas eles foram para o Egito. Mas José foi levantado, porque ele viveu como herdeiro. Então, porque a herança veio para ele primeiro? Porque ele era fiel, leal, não tinha mais vaidade. Então o nome dele mudou para Zafanete Parneia. O povo ia no Egito, tinha que falar o nome de José.
Então qualquer nação foi evangelizada, tinha que reconhecer, tinha que dobrar diante de José e falar o nome dele, Jafanete Parneia. E José também se casa, a mulher dele chama Asenate. A Asenate foi falado várias vezes, que quer dizer a pessoa que ri de qualquer problema, a pessoa que não se abala por problema, mas ri do problema. Então veja bem, isso é herança. O cristão não tem que ficar triste, revoltado, abalado, reclamar de problema. Quando você está vivendo como co-herdeiro e a herança é vossa, qualquer problema é motivo de alegria, porque já foi tudo dado. Agora quando a menina a fé chora, reclama, vou lá no bispo, no apóstolo, para ver se ora para mim, para ver se resolve, fica aquela lástima. É menina na fé ainda, precisa de curador, de tutor. Mas o herdeiro, ele vê problema como vitória. Ele vê a vitória sempre, porque tudo Deus já deu. Nós temos que atacar o inimigo, como está sendo falado ao longo da série de sexta-feira. A primeira etapa, consagrar, jejuar. Consagrar é unir, concentrar. O inimigo não vai querer largar fácil, mas usando a autoridade, o inimigo tem que soltar, ele é usurpador. Então a herança também você tem que combater o mal, consagrando na autoridade, na identidade. E aí José tem dois filhos, Manassés e Efraim. Manassés quer dizer, o Senhor me faz esquecer o passado. Então o cristão não vai nem lembrar pecado, mal, opressão. A maioria das doenças é mental, psicossomática. Então o cristão prospera, enriquece. E Efraim, o Senhor multiplica e faz nos honrar diante de quem nos abalou. Todos que traz aflição, Deus vai fazer dobrar nos nossos pés. É promessa, e vai nos multiplicar, não para pisar nas pessoas, mas para honrá-los. Então veja, tudo isso ocorre hoje. Se você tornar co-herdeiro em Cristo adulto, é riqueza, fartura, honra, benefícios. O mal passa, o passado apaga. E aí José encontra os irmãos dele, que eles vão lá porque um fica preso, e os irmãos vão e José se revela a eles. Então eles se abraçam, se beijam. José fala: eu vi primeiro, foi para a conservação da vida, não mais lembre mais que me vendeu como escravo ou me ameaçou. Então perdoados, abençoados. Então uniu Israel para nascer Jesus, porque Jesus nasceu em Israel. Israel é formado pelas 12 tribos, mas estava faltando José, que eles pensavam que estava morto, estava em desarmonia, eles eram brigados, cada um falava o que bem entendia, eram arruaceiros. Mas a herança em José fez todo mundo unir e se humilhar para nascer Jesus, porque a nação tinha que estar poderosa. Então veja, a herança em José preparou o nascimento de Jesus. A herança para a igreja vai preparar a volta de Jesus para a terra. Então por isso temos que multiplicar, crescer, ter a visão adulta em Cristo. Enquanto for menino na fé, é briga, sai da igreja, é murmúrio, é hipocrisia, é desespero, fica debaixo de tutor. Mas o cristão que prospera, ele vai cada vez mais ser honrado, cada vez mais ser vitorioso. Então nós temos que prosseguir na maturidade. Ser cristão é crescer, é identidade, caráter em Cristo, para a glória de Deus manifestar. Não temos que ficar preocupados com as bênçãos. Podemos atacar o inimigo e tentar atrasar, mas ele é um derrotado. Temos que procurar amadurecimento, porque quanto mais amadurecimento, mais você pode usar armas contra o inimigo, mais a herança é usufruída, mais Deus prepara a igreja para a volta de Cristo. Então a herança também traz riqueza, ideias novas. Veja então que quando José interpreta o sonho, o que Deus deu para ele de ideia? O faraó falou: você vai governar, já que Deus te deu o sonho, interpretou, e o teu Deus é Zafanete Parneia, conhece tudo, sabe tudo, então você vai governar. E José sabia que viria 7 anos de seca, 7 anos de fartura. Então o que Deus foi dando de ideia para José? Criar silos. Silos quer dizer a forma de armazenar alimentos. Silos é uma construção gigante, em que ele descobriu que pôr o trigo ou os grãos em cima do outro e fechar, e abrir uma portiola embaixo, evita praga, evita mofo, evita umidade, e o alimento conserva anos e anos. Deus deu a ideia. Hoje tem até silos. Você já viu ali aqueles silos lá da Casengue? Quem que descobriu, quem inventou isso? Foi o cientista, foi os engenheiros, agrônomos? Não, isso já vem lá de José.
José foi o primeiro construtor de silos, de armazenar forragem na terra. Deus deu a invenção para ele de abrir buracos na terra e colocar lá as alfarras, os grãos também, capim, e tampar para virar forragem para o gado, para os animais. Ele descobriu isso. Então veja bem, as ideias foram vindo para José, e o faraó falou: mas como que esse jovem descobriu isso? Como que ele vai guardar tanto alimento e o alimento não vai estragar? Porque as sementes estragavam, caruncho, pragas, fungos, umidade. Mas ele teve a ideia de fazer silagem. Veja que quando vamos tendo a herança, Deus vai dando ideias novas. Você vai enriquecer, prosperar. Mas enquanto o cristão fica aí só murmurando, não vem na igreja, não ora, não consagra, reclama, trai a casa de Deus, vai ficar menino na fé, vai ficar só querendo que ore para ele leitinho, e não vai nem preparar a volta de Cristo. Porque o maior fundamento de José não foi simplesmente para a família ser salva e as nações, foi preparar a nação para um dia nascer Jesus, que seria Israel. Agora, o fundamento principal da herança é preparar a igreja, a terra, para a volta de Cristo. Por isso que é co-herdeiros em Cristo. Mas as ideias, a riqueza vem. Então nós lemos aqui a parte agora para hoje, que tem a outra pela noite e ao longo da semana. Então nós lemos que o faraó viu que José se alegrou, os irmãos dele voltaram, estava tudo unido, feliz, alegre. Então o que o faraó fala? O faraó também se alegra e fala: José, eu quero que a sua família venha para o Egito, eu dou tudo para eles, toda a fartura, toda a riqueza eu passo para a sua família também. Nós não lemos aqui, veja bem no verso 18: tomai o vosso pai e vossa família, darei o melhor da terra do Egito, comerei a fartura dessa terra, é vosso também, é para a vossa família também, e vou dar carro, alimento, roupas, para trazer todos para cá. E chegaram lá no Egito, em Israel, em Canaã, contaram para o pai Jacó, ele acreditou, ficou alegre, falou: eu vou antes que eu faleça e vou ver meu filho. Então trouxe grande benefício. Mas veja bem, um dos grandes princípios também da herança é que o próprio faraó, ele beneficia também não só José, mas ele começa a falar: os seus irmãos venham, sua família, toda a sua parentela vem para o Egito, eu passo tudo de riqueza para eles, a terra, tudo eu passo para eles também de riqueza, de bênção, de fartura, de abastança. Veja bem, a nação egípcia era idólatra. A nação egípcia era reinada por faraó, que cultuava idolatrias, a deuses malignos, a opressão diabólica, que não é o caso agora, porque a maioria das nações tinham influências dos anjos caídos, como também está em Gênesis, que os filhos de Deus vieram sobre a terra e entraram em mulheres formosas e começou a nascer gigantes na terra. Então várias nações têm indícios de anjos caídos que adentraram em mulheres, começou a nascer pessoas diferentes na terra, chamados gigantes. Então tem isso no Egito, por isso tem aquelas construções gigantes de pirâmide, tem descobertas na Bolívia, no Peru, nos Incas, dentro também do Oriente Médio. Várias nações têm sinais de indício de construções faraônicas ou construções gigantes, que justamente eram os anjos caídos que adentraram em mulheres, começou a nascer gigantes na terra, perverteu tudo. Então muitas nações estavam ainda contaminadas, mas tudo foi destruído. Você pode ver que houve o dilúvio que arrasou tudo e anulou aquela raça caída, aquela raça adâmica e contaminada por anjos caídos. Isso é outra história. Então o Egito vinha dessa contaminação de interferência de anjos caídos, que queria ensinar o ser humano com tecnologia, com opressão, com engano, e eles se diziam deuses na terra e começaram a ser idolatrados, mas Deus deu cabo de tudo. Então é outra história, mas está lá em Gênesis, que os filhos de Deus vieram à terra e adentraram as mulheres. Então atrapalhou o plano de Deus na terra, mas aí Deus envia o dilúvio e acaba com isso, e volta de novo a raça humana em Noé. Mas a palavra declara
que ainda tinha aqueles vestígios daquelas construções, daquela idolatria, daquela perversão de adorar deuses estranhos, que eram demônios caídos ou anjos caídos. Mas veja então que em José, o próprio faraó reconhece o Deus de José, volta ao normal, o ser humano vai voltando a servir a Deus. Então, durante o período de José, até o faraó fala: traga o seu povo. Eles eram inimigos, Israel, o Egito, eram nações contraditórias, mas na herança em José, até o faraó reconhece, até o faraó abre a mão e fala: não, pode vir todos, eu dou a terra para eles, são irmãos também, vamos estar todos juntos agora, em harmonia. Traga os seus pais, vou mandar carruagem, cavalos, alimentos para eles virem tudo para cá. Então veja, criou uma unidade de nações, de amor, de alegria, de harmonia na herança dada a José. Então isso vai também ocorrer em breve na terra. Aquilo que estava inimigo, perturbado, veja bem que o mundo vive uma desunião, muçulmanos, Estado islâmicos, catolicismo, idolatria, espiritismo, tanta coisa de ismo para todo lado, igrejas legalistas, tanta coisa perturbada para todo lado. Mas Deus quer que todos tenham a verdade, se salvem, se tornem unidos para o dia do Senhor, que vai ocorrer em breve. Então o que vai ocorrer em breve é um grande avivamento antes da volta do Senhor, porque quem não quiser, depois vai ficar aí na mão do anticristo. Mas há um indício que, assim como ocorreu com José, para trazer Israel e tornar uma nação forte para no futuro nascer Jesus, assim a igreja que torna gloriosa, ela vai preparar a terra para Jesus voltar para buscar o seu povo. Mas é uma analogia de harmonia, de unidade, daquilo que ninguém achava que ia se unir, daquilo que ninguém pensava que ia converter, vai converter, daquilo que ninguém pensava que ia resolver, vai resolver. Então seu lar desfez, seus parentes todos unidos, briga, desarmonia, desunião, ódio, revolta, tudo vai cair por terra. Veja que até o faraó, na hora que ele viu os irmãos José unidos, amando, unidos de novo, nem ameaçaram mais, nem pensaram mais no que ocorreu, o faraó também se alegra, fala: os seus irmãos estão aí, então cadê a sua família? Vamos buscar todos, não vão vir só para morar aqui não, a riqueza é deles também, vou abrir mão das terras do Egito para eles, a riqueza, a fartura. E chega lá em Canaã, conta para o pai, que é o pai Jacó, que é Israel, e ele vem já velhinho, antes de morrer, ele falou: eu quero ver o meu filho que governa o Egito, Deus é poderoso mesmo para realizar suas obras. Então há um mover muito grande. Mas como que a igreja está? O problema é que Deus quer fazer, mas a igreja ainda reluta em viver menina fé, revoltados, ainda debaixo de curatela, faz o que bem entender da vida, não vive a visão de Deus, rebeldes, muitas vezes não consagra a vida. Mas Deus está levantando a igreja para tornar santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Então Deus está preparando o povo para a volta de Jesus. Então ele quer uma igreja que prepara a volta dele, mas aí tem que ter a visão de adultos na fé, no caráter, na identidade, co-herdeiros em Cristo. Então nós estamos pregando o que vai ocorrer, a herança está por vir, o que está sendo pregado é o que vai ocorrer, o que ocorre com os herdeiros. Agora a bênção individual sua depende de você, a bênção individual do ministério depende de cada vez mais irmãos amar a igreja gloriosa, unir, filiar, dedicar, ser fiel, agir na visão de unidade, corpo, de fraternidade, de dedicação, aí tudo cumpre. Mas se a pessoa não quiser a herança, ele está abdicando dela. Mas se a pessoa se voltar para Deus, Deus fará o melhor. Se as pessoas não querem, Deus falou: as pedras clamarão. O que é as pedras? Se a igreja está ouvindo, se o povo de Deus está ouvindo, e mesmo assim quer agir da sua forma, Deus vai levantar outros no lugar. Se o povo de Deus não quer agora, as pedras clamarão no lugar. O que é as pedras? Quem nem converteu ainda vai ouvir sobre a igreja gloriosa e vai aceitar. Então o que mais tem se visto é isto: a pessoa está ouvindo o evangelho, filiar, viver como igreja gloriosa, caminhar no caráter, na identidade. A pessoa fala: não quero isso não, vou ficar debaixo do apóstolo lá, não vou onde tem muito jovem, não vou onde tem festa, não estou gostando dessa visão não. A pessoa acha que vai
está agradando a Deus. A visão é a igreja tornar gloriosa. Não adianta ir para legalismo, sacrifício, ou tipo de evangelho. Filipenses 1,15. Temos que pregar o evangelho segundamente Cristo, que nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Mas não está falando de Jesus, mas não está pregando, tá? Mas o inimigo lançou o joio no meio do trigo. Os servos até falaram: ó, Senhor, manda tirarmos o joio. E o Senhor falou: não, agora deixa crescer ambos juntos. Na ocasião da ceifa que vai pôr o joio no fogo e o trigo no meu celeiro. Nem todo evangelho está pregando que é para ser herança em Cristo. Está pregando legalismo, dar sacrifício, pregar comércio, ou competição, ou só um é poderoso, que é quando só tem apóstolo, só um que prega, só um que é missionário. Evangelho de contenção, ou pagar bênção, ou fazer show, ou se o apóstolo ou o ministro for pregar, tem que pagar a palestra dele. É evangelho de comércio, contenção. Está isso para todo lado, e as pessoas estão ouvindo o evangelho, mas mesclado com joio, e está atrasando. Nós temos aqui adiante que somos herdeiros, por isso que entra a batalha. Não aceitar o inimigo, não aceitar o inimigo enganar, rejeitar, atuar contra o mal. Então você tem que ter a visão: se eu sou cristão, eu sou herdeiro, então a herança é minha, para a terra e para a eternidade. E a herança beneficia a minha vida, beneficia o próximo e beneficia a obra de Deus. Isso que é a herança. Nós estamos falando dos benefícios seu, como José foi beneficiado, teve ideias novas, benefício para o próximo, tanto é que até o Egito e todas as nações foram beneficiadas, e benefício para a obra de Deus. Não preparou a nação de Israel para nascer o Salvador na terra? Então a herança, ela beneficia todos, individual, o próximo e até a obra de Deus. Isso é a herança dos salvos. Mas se a igreja não quer, Deus vai levantar quem quer. Como Jesus falou: se esses calarem, as pedras clamarão. Então o que mais temos tido dificuldade é que as pessoas aceitem. Então ao longo do ministério é rejeição, é abandono, traição, hipocrisia. Não, mas lá tem muita gente, não, mas lá tem muito jovem, vou para lá, para cá. A pessoa quer fazer a obra de Deus da cabeça, ou como o inimigo quer, e não como Deus quer. Ser cristão não é correr atrás de bênção, é crescer, é habilitar para a herança, é tornar adulto. Hebreus 6, deixe o surgimento e prossiga a maturidade, porque Deus tem pressa no avivamento. Então antes da volta do Senhor, ocorrerá que haverá uma grande unidade na terra. Assim como o faraó ficou tão quebrantado, o faraó servia a deuses, idolatrias, que vinha lá daqueles anjos caídos que adentraram em mulheres, que nasceu gigante na terra, que é outra história, que está relatada em Gênesis. Mas foi quebrando toda aquela maldição, aquela contaminação que estava nas nações. Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todos se salvem, mas Ele não obriga ninguém. Mas na medida que a igreja torna coerdeira e vive herança, Deus tem como fazer maravilha. Veja que na hora que José começa a viver herança, não foi melhorando tudo, não foi atuando nas nações. Faraó quebrantou, Israel voltou a ter paz, as nações se uniram em torno do Deus que José teve o seu nome. Volte lá para você ver. Muitos esquecem que o nome de José quer dizer Deus na nossa salvação, também é chamado Zafanete Parneia. Agora misture os dois. O nome de José quer dizer Deus nossa salvação, Zafanete Parneia. Então quem chegava no Egito falava: esse é José. Agora ele também é Zafanete Parneia. José é a nossa salvação, Deus a nossa salvação. Zafanete Parneia, Deus criou tudo para ele, por ele e para ele. Então veja, tudo estava ali na herança. Então quando nós vamos vivendo como co-herdeiros em Cristo, isso vai ocorrendo conosco. Deus nossa salvação em Cristo, e também Deus é o nosso Zafanete Parneia. Ele criou tudo para nós, por ele e para ele. Então isso é uma herança. Mas o cristão fica lá: não, ora para mim, estou sofrendo, ai que luta, chora, menino na fé. É lógico que tem pessoa que está convertendo, mas não pode ficar o resto da vida leitinho, tem que prosseguir a maturidade. Então Deus tem pressa num grande avivamento. Então Ele tem falado nessa semana, várias madrugadas, orando, jejuando, consagrando. Ele falou: meu filho, tenho pressa, fale com o meu povo, alerta. Se muitos não querem, estou prestes a levantar outros.
Quantas vezes esperamos obreiros vêm ajudar, pastores, conjunto, instrumentistas, pessoas para abrir a casa, para evangelizar. Parece que a pessoa está agindo igual lesma, não age, não quer, ou melhor é sair. Tem pessoa que eu acho que vai melhorar, fala, não, pastor, estou indo para outro ministério, porque lá tem festa, tem muito jovem. Na hora que pensa que a pessoa está mestre, ele está menino na fé ainda. E Deus está vendo isso na igreja. Então reaja, fala, eu quero amar o ministério e adiante, quero me envolver, quero mesmo a herança do salvo. Toma a posição, porque o inimigo não quer que a pessoa tenha herança. Mas se você falar, eu vou me envolver, a herança é minha para a terra e para a eternidade, e aí você está vivendo como co-herdeiro. Então tome a posição, mantenha a disposição, defenda a igreja, o ministério, a obra de Deus, porque o combate é 6 evangelhos contra 1. Você pode ver em Filipenses 15:1. Evangelho de comércio, contenda, de fingimento, de porfia, de emulação, de legalismo. E um evangelho que prega segundamente Cristo. Por isso que é uma dificuldade. É vários ministérios, cada um pregando ou comércio, contenda, fingimento, legalismo, ou competição, ou por emulação. E um pregando que todos são herdeiros, co-herdeiros em Cristo, é disparado. A maioria está vivendo aí como quer, mas joio misturado. Mas Deus tem que falar, meu filho, a visão completará. Se quem não quer, tem aqueles que queiram. Então não perca a chance, envolva o melhor que puder. Agora à noite vai ser feita uma outra etapa que ainda nunca foi pregado, que Deus trouxe de 2 dias anteriores a isso uma visão tremenda. Agora é a próxima mensagem à noite. E aí vai seguindo ao longo da semana, mas já está sendo feita oração, a herança lhe sendo liberada. Envolva o máximo que puder, não perca tempo, não fique mais menino na fé. Envolva, deixe os rudimentos, prossiga a maturidade em Cristo. Então essa é mais uma etapa, e à noite vamos dar sequência, cada vez mais a unção vai aumentando. Por que não pode falar muito de uma vez? Porque a unção, ela é igual encher um copo d'água, vai enchendo até transbordar, para você ir assimilando o que é seu, e para Deus ver se você está sendo aprovado, fiel, leal, dedicado, que quer mesmo a herança, envolvido, que quer realmente viver na mente de Cristo, que quer amar o ministério. Como falamos no ministério, não é a placa ou o nome, mas a visão de Deus gloriosa. Se você achar algum ministério na cidade que pega a igreja gloriosa, perto de você, congregue, mas pelo menos aqui está congregando, pelo menos não encontrei lugar nenhum, e está vindo até pastor e nos liga, falando, que mensagem é essa? Que mensagem é essa que está sendo pregada? É o que Deus está falando. Então envolva, dedique-se, tome a posição de lealdade, de desejo, porque Deus tem o melhor para fazer na terra e na eternidade. Assim como José preparou a nação para nascer Jesus, todos nós prepararemos a volta do Senhor para o avivamento. Então a noite completa mais uma fase. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos, ó Pai, prosseguindo a esta mensagem, a igreja que torna santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, é a igreja, Pai, que Paulo escreveu em Efésios. O Senhor vem buscar a igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Ser cristão é ser co-herdeiro em Cristo. Não viver aparência, legalismo, doutrinas humanas, que traz mais vaidade humana. Ser cristão é agir no caráter e na mente de Cristo. 2 Coríntios 3,18. Dia a dia o Espírito Santo vai nos transformando na semelhança do Senhor. Romanos 8,29. O Senhor predestinou todos a sermos a semelhança de Jesus. Senhor, a igreja torne gloriosa, levanta mais pessoas, mais obreiros, mais pastores, mais fiéis para amar a visão, porque tu falou há tempos atrás, a visão será pregada, meu servo, e de adiante, que eu tenho o povo que cumprirá o meu chamado. Pai, que envie-se do norte, do sul, do leste, do oeste, mais vidas para vir, para congregar, para envolver, para filiar, para esse grande mover que tu está a fazer, ó Pai, que vai haver a cidade de nações. Aprova os fiéis, ó Pai, como co-herdeiros em Cristo, que ninguém fica mais menino na fé, não abdique da herança, não fique debaixo de curatela, mas prossiga a maturidade, como relata Gálatas
4:2. Enquanto é menino, fica debaixo de tutela, mas se for adulto, vai herdar herança que é nossa em Cristo para a terra e para a eternidade. E a herança beneficia a nós, o próximo e a obra de Deus, como somos co-herdeiros em Cristo. Senhor amado, opere poderosamente nesta manhã, e à noite será revelado mais uma parte da mensagem profética. Senhor, ao longo dessa semana, serão mensagens que tu deu nessas madrugadas orando, Pai, que foi algo surpreendente, tu falando e mostrando desde que houve a conversão, aquelas visões que tu foi falando e mostrando, que nunca entendimos, e aí perguntando às pessoas, mas com o tempo tu foi falando sobre a vigilância, a lealdade, a fidelidade, a sinceridade, plenamente o caráter em Cristo, o Espírito, e tu foi falando, tem chegado o tempo de saber, porque lhe foi dado esta ordem para a igreja toda gloriosa. Pai amado, e assim tem sido pregado, mesmo muitos rejeitando, mesmo o próprio ministério não dando crédito, mas tu deu ordem de adiante, Pai, para cumprir a visão celestial, confirma avivamento, e creio que todos aqui presentes são chamados, aprovados pela igreja gloriosa, porque ninguém está aqui por motivo próprio, ou por interesse humano, ou por desejo natural, porque Deus é dando igreja, e se estão aqui porque são chamados para colunas, para avivamento, para viver como herança em Cristo para a terra e para a eternidade. Aviva esta obra, Pai, abençoe toda a noite ao longo da semana, torna a igreja cada vez mais santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Confirma, Pai, tão grande avivamento sobre este santo ministério. Aviva a tua obra, Pai, declare-os, revelada Sabá, Rimicandeira, Rassotore da Lorde Sabá, Gissadária, Desseja Solibá. O Senhor eterno é aquele que declara e diz que tudo está sobre a mão dele, tudo já foi dado por ele e para ele. Ele determina sobre esta igreja sanitários, ele determina sobre esta igreja que a sua luz brilhe para atrair muitos da novos gloriares, de clambear e brilhar, e virando norte, sul, leste e oeste. E não há inimigo que vai segurar, nem reter, e cantar deste vale, portas de bronze se abrem, ferros de ferro se quebram. Senhor, confirmai o teu grande avivamento sobre todos os presentes. Aviva a tua obra, Pai, rica abundantemente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.